Lady Gaga e literatura, como assim? Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou responder a tag cromática. Essa é uma tag que eu mesma criei aqui pro canal, inspirada na nossa musa perfeita, minha deusa, que eu já falei várias vezes aqui, que é a Lady Gaga. Ela tem um álbum que foi lançado esse ano, talvez sejam só três das coisas legais desse ano. O canal, o livro da Helena Ferrante e o álbum da Lady Gaga. Claro que fora de ordem, porque o álbum fica bem acima do canal, né? Recentemente, então, ela lançou esse álbum. A gente ficou super emocionada e feliz, porque fazia muitos anos que ela não lançava nenhum álbum. Então eu fiquei assim muito, muito, muito emocionada. Eu amei todas as músicas. Se você ainda não ouviu, ouça, porque ele é incrível. E recentemente, quer dizer, domingo agora, que passou, ela esteve no VMA, na MTV, e ela ganhou simplesmente 5 prêmios. Foi a maior ganhadora da noite. Então nós temos looks incríveis, nós temos maquiagens maravilhosas, nós temos uma mulher incrível e consciente usando máscara durante uma apresentação de 10 minutos quase, dançando, cantando e pulando. Então assim, se você tá se sentindo incomodado por usar máscara para ir até o supermercado, lembra da Lady Gaga, ela dançou 10 minutos usando aquela máscara. Não só isso, né? Ela ficou o programa inteiro, enfim. O que eu pensei, então, pro canal, desde que ela lançou o CD, mas aí acabei perdendo o timing, achei um pouco de difícil também criar essas categorias, porque eu quis criar uma categoria para cada música, tirando as duas músicas instrumentais, que é Cromática 1 e Cromática 2. Então, eu fiquei pensando nisso, elaborando durante muito tempo, até que eu falei, não, eu vou lançar logo essa tag, aproveitar aí, então, essa super apresentação que ela fez. E ela lançou, recentemente, uma paleta de sombras que eu tenho agora, meu Deus, que eu estou usando hoje, inclusive, né? Não ficou, assim, aquela coisa, mas vejam só. Esta é a paleta perfeita. Cada cor tem o nome das músicas. Não sei se vai dar pra ver aí. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de maquiagem com essa paleta, já que faz muito tempo que eu não faço vídeo de maquiagem aqui no canal, né? Mas ela se chama Stupid Love, que é o primeiro single aí desse álbum novo. E agora nós temos também a Mini Gaga aqui, que faz parte do nosso cenário, que está com o look de Stupid Love. Então aqui, na verdade, é um grande santuário. Na verdade, eu vim aqui pra convertê-los. Não, porque eu tenho ciúme, então se você não quiser gostar dela, é melhor pra mim, inclusive. Porque eu sou muito possessiva. Brincadeiras à parte, então, eu vou apresentar essa tag que eu criei, vocês comentem pra mim o que vocês acharam, se vocês já ouviram a música, se achou que tem a ver o que eu pensei pra cada música. Eu pensei nas letras principalmente, mas teve uma outra aí que eu tive que apelar pra algo mais superficial, porque tava difícil. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria explicar um pouco cromática, né, assim, pra vocês. Quem nunca ouviu falar, né? Se você não tá nesse planeta, se você não tá nesse mundo e não ouviu falar ainda no que é cromática, tô brincando. Mas é que cromática, a própria Lady Gaga diz que é a forma como ela enxerga o mundo. Então, se alguém perguntar, o que é cromática? Por que chama cromática? É pra responder que é assim que a Lady Gaga entende o mundo. E aí, ela pensou, então, nesse álbum como uma forma de transformar as dores dela, todos os traumas, todas as questões que ela viveu durante todos esses anos, em algo que não precisasse ser triste. Então, se você for ouvir o álbum, ou se você já ouviu, todas as músicas são muito dançantes, assim. Se eu tiver baixo astral, é só colocar o álbum que em algum momento eu vou me recuperar, porque não dá pra ficar parado, sabe? É muito dançante, é muito, tipo... até brincaram, ela lançou o álbum mais dançante na época em que todo mundo tem que ficar dentro de casa e não pode ir pra balada dançar, né? E é bem isso, assim, e ela quer mostrar que dá pra gente transformar em diamantes, em preciosidades, em algo que seja arte, aquele nosso sofrimento, que eu acho muito bonito e eu concordo plenamente. Então também me inspiro a partir dessa ideia do cromática. É um mundo, então, que ela criou com
tudo novo, assim, tem sociedades novas, né, tem cada tribo, tem uma cor, enfim, a gente conhece pouco ainda, porque ela acabou lançando o álbum, mas não fez muita divulgação, então a gente conhece pouco, algumas entrevistas só que ela deu, mas o VMA mostrou, assim, a estética de Cromática, então como seria esse mundo, e foi realmente incrível, um piano em formato de cérebro, meu Deus, eu amei aquilo, muito Lady Gaga. E então é nesse universo assim que esse álbum se passa. E aí eu pensei assim, cada música, cada faixa do álbum tem uma categoria literária. A primeira então chama Alice, que é a segunda música do álbum. Um livro com uma personagem sonhadora. Porque é uma música que fala da Alice no País das Maravilhas e tal. Ela não é Alice, mas ela ainda sonha com o País das Maravilhas. E aí, eu tinha pensado em vários personagens, mas pra não ficar repetindo, porque eu pensei em outras categorias também pra esses personagens, uma personagem que me veio à mente, assim, como sonhadora. Meu Deus, olha isso daqui, eu acho que é dentinho de gato. Olha. Olha só, Hermione decidiu comer, porque isso aqui é dentinho pequenininho, né? Enfim, nossa sonhadora aqui é a Poncia Vicêncio. Se você ainda não leu esse livro, corre ler, porque eu não tinha lido ainda a Conceição Evaristo até esse ano e agora ela já mora no meu coração. Essa personagem me marcou profundamente e ela sim tem um sonho de ter uma vida melhor. Ela acredita que quando ela for para a cidade, né, quando ela sair da casa dela, ela vai ter uma condição melhor. Ela acredita, ela tem muitos sonhos, assim, e é triste ver que esses sonhos não vão se tornando realidade, a realidade é dura e opressora, então esses sonhos vão se mostrando cada vez mais irreais e impossíveis, mas essa característica dela eu acho que é bem importante para a construção da personagem. Existem vários momentos em que ela deixa bem claro que ela fica quase que ausente de si, sabe? Quando você olha pra pessoa e ela tá meio distraída, assim, pensando em várias coisas, ela tava caída dentro dela mesma, sabe? Ela estava voltada para ela mesma. E isso, ela se perdia, assim. Então, acho isso uma característica também dessa Alice aí, para essa leitura que eu fiz da música. E se você já leu, você deve saber que é um livro belíssimo, muito bem escrito. A Conceição Evaristo, assim, ela é um grande nome da nossa literatura, está sendo cada vez mais lido e estudado, ainda bem. E esse livro aqui, ela sempre fala que algumas pessoas, inclusive, confundem ela com a Ponciá. Então, você quer a Ponciá? Ou é o livro da... Sabe? Então, achando que ela é a própria personagem e ela acha isso muito bonito e muito legal. Ela aceita a comparação. Então, é um livro que eu super, super recomendo. Ele é curtinho, dá pra você ler assim em um dia, se você quiser, apesar dele ser um pouco dolorido em alguns momentos. E vai contar, então, essa jornada da Ponciá, desse caminho que ela achou que pudesse ser um, mas na verdade se mostrou outro. E também do irmão dela, que também vai tentar fazer aí uma jornada para melhorar de vida, para ser alguém como ele esperava que pudesse ser. Então, Alice, primeira categoria. O segundo é Stupid Love, que é o clipe dessa roupinha aqui, maravilhoso, amo, amo, amo. E aí, gente, essa aqui foi a categoria mais difícil pra criar, porque eu pensei na letra, pensei nos aspectos todos, e aí ficava batendo com as outras que eu já tinha pensado, e aí eu apelei pro óbvio. Eu sei que eu já falei isso em outro vídeo. Que categoria besta, né? Mas, olha só, olha eu com uma categoria besta. Stupid Love, um livro com uma capa rosa. E aí eu trouxe O Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu não sei se eu já mencionei esse livro aqui no canal, mas se eu não mencionei, deveria, porque ele é um dos meus favoritos. Ele é um livro de não ficção da Virginia Woolf. Ele é editado e lançado pela editora Tordesilhas, com o pós-fácil da Noemi Jaffe, que eu amo. E foi um livro, assim, divisor de águas pra mim. Ele mudou a minha concepção da Virginia, da escrita, da literatura, de como uma mulher é vista perante a sociedade, como alguém que escreve, e das condições físicas mesmo que são necessárias para que a gente seja autora, né? Para que uma mulher seja autora.
Então eu acho muito bonita a discussão que ela levanta aqui. É um discurso dela, transcrito aqui, em que ela começa dizendo: e se Shakespeare tivesse uma irmã que fosse tão ou mais brilhante quanto ele, mas exatamente por ser mulher e por não ter um teto só dela, não ter as condições que ela precisava para escrever, a gente nunca descobriu essa escritora. A gente só teve olhares para Shakespeare, que foi o homem da família e que teve essas condições todas. Então, assim, é uma discussão realmente muito boa. Eu sempre penso nesse livro. Eu lembro quando eu li, eu falava que eu queria panfletar, entregar assim no farol, sabe? Quando os carros param e é isso aí. Porque é muito, muito bom, é claro, é uma linguagem, não é aquela característica da Virginia com muito fluxo de consciência, discurso indireto livre, porque aqui é um texto de não ficção e ela tá fazendo esse discurso. Tem uma clareza, assim, que geralmente não é tão associada à Virginia, mas que é incrível. Então leia Um Teto Todo Seu, que vem aqui pra Stupid Love. Não tem nada a ver com a letra, mas é uma capa rosa. Ponciá também, né? Rain on Me. Rain on Me. Gente, Rain on Me, meu Deus, ganhou vários prêmios no VMA. Melhor música, música do ano, melhor cinematografia, vários. E Rain on Me é uma parceria da Lady Gaga com a Ariana Grande. E está maravilhosa, eu amei. Nossa, eu amei muito essa participação. Eu fiquei muito feliz que está sendo reconhecida, porque de fato arrebentou total. E aí eu pensei para essa categoria, então, uma parceria que eu gostaria de ver acontecer no mundo literário. Então, autores ou personagens que eu gostaria de ver conversando. E aí eu misturei tudo e eu gostaria de ver a Senhora do Sheiko, do Sobre os Ossos dos Mortos, que vai aparecer a capinha aqui, porque está emprestado, com a Helena Ferrante. Imagina, gente, essa conversa? Que maravilhoso! Aquela personagem super ácida e incrível, com aquelas ideias de astrologia, conversando com a Helena Ferrante, que é maravilhosa também. Então, eu queria muito ver esse bate-papo acontecer. A quinta é Free Woman. Essa música é incrível, incrível. Gente, todas aqui são incríveis, tá? Mas Free Woman é uma personagem que sofreu por conta da misoginia ou do machismo. Essa é uma letra que ela escreveu se inspirando, então, na experiência de abuso que ela sofreu por um produtor musical. Então, é dos grandes traumas dela que ela decidiu elaborar por meio dessa canção e lembrar disso como um episódio que também pode ser bem dançante. E aí fala desse começo da carreira dela, em que ela não era ninguém. Enfim, é maravilhosa a música. E aí eu pensei, então, eu tenho muitas personagens que sofreram por causa da misoginia. Muitas, assim, quase todos os livros que eu li esse ano têm marcas de machismo e misoginia. Tem mulheres sendo oprimidas e sofrendo e sendo violentadas e agredidas. Mas para representar, então, essa categoria, eu trouxe um livro que eu li recentemente, que eu não falei aqui ainda no canal, que é A Vegetariana. Esse livro estava no meu desafio aí para 10 livros para ler em 2020, então está cumprido. Foi um livro também que eu li em uma noite, mas assim, eu fiquei extremamente perturbada com esse livro. Eu demorei muito para digerir. Tem uma personagem aqui que de fato, eu não sei, né, pronunciar o nome dela, é um nome coreano. A Han Kang é uma autora sul-coreana. Esse livro é editado e lançado pela editora Todavia e foi ganhador do Man Booker Prize de 2016. É um livro realmente, assim, que eu recomendo muito a leitura, mas vai com calma, não vai ser algo assim que você vai super se identificar com os personagens, vai te trazer muitas reflexões, mas vai ficar um negócio meio indigesto, sabe? E eu adoro isso, né? Adoro livros que me incomodam, que mexem na ferida, que trazem coisas que eu nunca pensei antes. É um livro contado por 3 personagens diferentes a respeito dessa moça, que é a vegetariana, que decide parar de comer carne, e é só aí que a gente tem essa menção ao vegetarianismo, mas que o título pode dar uma enganada, as pessoas podem achar que o vegetarianismo é o grande mote aqui do texto, mas na verdade não é bem isso, é mais o que ela vai comer agora, como que ela enxerga comer carne, é uma discussão bem interessante aqui do livro.
uma sociedade extremamente opressora. Os homens todos desse livro são desprezíveis, assim, são assustadores. Eu fiquei com nojo. Foi um livro que me deu reações viscerais. Eu fiquei com nojo, eu fiquei com ódio, eu chorei, eu fiquei com raiva, eu fiquei comovida, eu me identifiquei, eu fiquei irritada, eu pensei em parar de ler, que mais? Fiquei emocionada, fiquei muito envolvida mesmo. É um livro que me envolveu, assim, de várias formas. Eu tive reações físicas mesmo de, sabe, meu Deus, isso aqui não tá muito bom. Mas eu adoro, né? Então, é um romance único, eu nunca li nada parecido com isso. Geralmente, o cinema coreano, né, faz isso com a gente, traz coisas que a gente nem imaginava que pudesse existir. Eu acho que a literatura coreana tem se mostrado assim também. Eu tenho lido mais autoras principalmente orientais, assim, e eu tenho me surpreendido muito com essa literatura. Eu quero ler cada vez mais. Eles tocam em assuntos tabu, eles falam de questões muito íntimas de formas bastante peculiares, assim, no mínimo. Então, a Vegetariana fica como uma representação de uma personagem que sofreu por conta do machismo e da misoginia. O sexto é Fun Tonight. E essa música eu acho que é a minha favorita do álbum, por enquanto, porque isso sempre muda. Eu amo essa música. Mas, apesar dela ser uma música alegre e tudo mais, fala também de uma questão triste, fala... Enfim, vejam a letra depois, ouçam a música, pensem a respeito, vocês vão entender um pouco dessa comparação que eu fiz aqui, porque eu pensei em um personagem com algum transtorno mental. E aqui eu queria fazer um grande parênteses de algo que eu já falei no vídeo da querida Combine, que a gente não vai... Eu gosto muito dessa postura da Fabiane Sesches, que eu adotei pra minha vida, que eu nem sabia que eu pensava assim, mas aí só de ouvir falar eu pensei, é isso que eu penso. Porque a gente não vai ficar colocando CIDs e ficar chamando de doido da cabeça e de louco e tudo mais. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos adotar uma postura empática, de respeito para com essas personagens, com esse corpo, como diria Jerusa, né? A gente tá diante de um corpus, de um corpo do outro. Nós vamos respeitá-lo como se fosse uma pessoa real. Então, aqui quando eu menciono o transtorno mental, é para colocar essa questão de limiar entre sanidade e loucura, os limites, né, daquilo que é considerado socialmente aceito e aquilo que não é. E, em alguns casos, personagens que foram, sim, aí taxados com algum CID, que se falam, então, abertamente com alguma categorização desses transtornos, né? E aí eu pensei em 2 livros. O primeiro é A Vantagem... 3 livros eu pensei. As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Kowalski, não sei se é assim que fala, aparece a capinha aqui, porque o meu... Eu tinha uma garrafa... Sabe aquela promoção da Coca, que vinha o nosso nome, assim, escrito na latinha? Eu tinha uma latinha escrito Bia, da Coca-Cola. Aí eu deixava lá na minha estante de livro, até que um dia eu cheguei em casa e tava estufada a latinha e ela simplesmente explodiu. E aí alguns livros foram sacrificados por essa Coca-Cola, e um deles foi esse, As Vantagens de Ser Invisível, que eu tive que literalmente jogar no lixo, porque ele ficou encharcado de coca. Então, por isso eu não tenho. Mas é um livro aí considerado infanto-juvenil, tem a versão do cinema, né, cinematográfica, que eu inclusive adoro, que tem aí uma Watson no elenco. Tem uma grande questão aí com esse personagem principal, que alguma coisa acontece com ele, a gente não sabe, e aí quando a gente descobre no livro, isso é bem assim... Oi, tipo, será que eu li certo, sabe? No livro também, no filme também isso ficou bem legal, assim, a forma como eles colocaram, mas eu lembro que como eu li o livro antes, eu fiquei meio impactada, e mexe, assim, com essas questões psíquicas. Outro livro que eu li recentemente, que é o Morra Amor, da Ariana Harvix, não sei falar o nome dela, que é argentina. Ela... É um livro, assim, também perturbador, também bem, assim, diferente de quase tudo que eu já li. Tem uma prosa, assim, efervescente, uma prosa que incomoda. E a gente, como a gente tá na cabeça dessa personagem, ela é a narradora, né, principal, aí ela é narrada em primeira pessoa,
a gente tem acesso aos pensamentos dela e as coisas que ela pensa são, assim, no mínimo, diferentes. E colocam em xeque bastante essa questão do que é aceito, o que não é, o que é normal, o que não é. Será que essa moça, ela aceita as condições de vida que ela vive? A que custo, sabe? Ela se compara muito com os animais, ela vê no mundo selvagem algo que se aproxima daquilo que ela vive e se identifica mais com um cordeiro do que com o próprio marido. Mas foi um livro também que eu amei, assim, que escrita maravilhosa. Em alguns momentos lembra um pouco da Clarice, por colocar em xeque, assim, essa questão das condições que a gente aceita, das normas sociais, né, daquilo que a gente precisa respeitar para conviver em sociedade. Eu gostei bastante, então fica aqui mais uma recomendação. Também aparece a capinha, porque eu esqueci de pegar. E, por fim, mas não menos importante, um livro que eu nunca pensei que eu ia ler, muito menos que eu ia gostar. Mas eu tenho um livro chamado The Kiss Quotient, que em português foi lançado como Os Números do Amor. Vai aparecer capinha aqui também, porque eu ouvi no audiobook esse livro, porque eu acompanho um canal de uma moça americana que eu amo, que eu me sinto super amiga dela, e ela leu esse livro e ficou, meu Deus, é muito bom, é muito legal e tal, e aí eu falei, vou ter que ouvir, né, vou ter que ler, vou ter que dar um jeito, né, e agora eu tô ouvindo e lendo todos os livros que ela indica, né. Quem nunca? Esse livro, assim, ele... Só de você olhar a capa, você pensa, ah, não é o estilo da Beatriz, sabe? Mas, aí que tá. Paremos de ter preconceito com esse tipo de livro, sabe? Que é tido como uma literatura menor, como algo que é só para entretenimento. Eu, em vários momentos, me questionei por que eu tava lendo aquele livro, assim. Passou por uma questão do meu próprio preconceito para com esse tipo de livro. Mas foi uma leitura, assim, excelente. Eu até comentei com o Eric, né? Ah, eu tô pra acabar o livro, mas tô com medo dele terminar de uma forma clichê, né? Porque eu gostei muito de uma discussão que foi feita a partir dessa ideia de transtorno mental, porque aqui a gente tem uma personagem do espectro autista. E eu achei, assim, muito diferente, né? A gente ler um livro em que a narradora esteja nesse espectro do autismo e que ela passe por questões assim que a gente, nós que não fazemos parte desse grupo de pessoas, enfim, a gente olha assim como, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, sabe? Ela tem dificuldade de se relacionar, mas os pais dela querem muito que ela tenha um filho, que ela seja uma mulher normal na sociedade. E aí ela pensa, tá, mas ela é muito prática, muito pragmática, né? Eu já assisti Atypical, é a minha referência pra esse tipo de assunto, então desculpa, eu não sou uma pessoa versada nesse assunto. Se você, inclusive, souber mais a respeito e quiser conversar, estou super aberta, porque é um assunto que me interessa. Então, minha referência é Atypical, né? Eles são muito, assim, pragmáticos e você disse isso e isso literalmente, né? Então, o fato da mãe dizer que ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, ela vê aquilo como um desafio, quase como uma matéria que ela precisa estudar e aprender, então, a se superar. E aí ela contrata um rapaz para ensiná-la a se relacionar, a princípio sexualmente, mas depois ela vai perceber que não é só nisso, com ela, pra ela resolver essa questão. E aí eu pensei, ai, Beatriz, meu Deus, bem aquele filme comédia romântica, a Sessão da Tarde, que eu gostava quando eu tinha 14 anos. Mas eu gostei do livro, gente, sabe? Não vamos olhar com preconceito. Inclusive, se você gosta desse tipo de leitura, eu recomendo. Eu adorei ouvir o audiobook, eu ouvi em inglês. Foi uma experiência muito boa. No final, eu terminei com 3,5, assim, de 0 a 5. A minha nota seria pra esse livro. Porque tem alguns clichês óbvios, assim, que acho que quase todos os livros, não podemos generalizar, né? Que muitos livros que procuram ser, assim, mais românticos, que se encaixam nesse tipo de literatura jovem adulta, acabam indo em direção a eles. Mas eu gostei muito da discussão que ela faz a respeito dessa personagem, assim, que acaba se empoderando de uma certa forma, acaba sendo uma protagonista que a gente gosta muito, e esse rapaz também, a gente se envolve com ele, e depois tem uma série de questões que acontecem no livro, e aí tem tudo pra ser aquela comédia romântica clichê, mas não é, sabe? Promove uma discussão muito legal. Então eu pensei nesse livro também, e fica aqui mais uma indicação.
Meu Deus, esse vídeo vai ficar gigantesco, né? O próximo é 911, que é uma música maravilhosa que está no medley aí do VMA, que a Lady Gaga apresentou. E eu escolhi a categoria para essa música como um livro que aborde o uso de drogas. Então, que algum personagem faça uso de drogas ou que isso seja discutido no livro. E aí eu pensei no livro Que Amar Quer Dizer, do Mathieu Lindon, não sei falar o nome dele. Não tenho esse livro, eu li emprestado da afinada Kozak, né? Foi um livro indicado pelo Caleb, grande Caleb, que sempre me indicou livros maravilhosos. Esse foi um dos que ele me indicou e eu adorei. Que vai contar um pouco de um rapaz que teve aí o Foucault, sim, o filósofo Foucault, Michel Foucault, como alguém, assim, do seu grupo de amigos, alguém próximo com quem ele se relacionou. Não só como amigo, de quem ele frequentava a casa. Então, a casa do Foucault ficava disponível, assim, quando ele tinha algum congresso, algum evento que ele precisasse viajar. E esses amigos aí, desse ciclo de amigos, ocupavam essa casa, cheia de livros, cheia de grandes pensadores. E é uma imagem muito legal. Assim, eu li esse livro há, no mínimo, 5 anos. E ainda assim eu lembro dele, e eu lembro que eu não imaginava que ele fosse abordar tanto a questão do uso de drogas, assim, isso foi uma das coisas que mais me saltou à vista, porque eles fazem muito uso de ácido, assim, tem uma questão êxtase, se eu não me engano, enfim, eles fazem uso de bastante drogas de abuso, né? E isso é bastante mencionado, acho que faz muito sentido pro contexto em que isso tudo aconteceu, essa história aconteceu. E é muito bonito, assim, discute sim essa questão do amor, o amor com os amigos, com aquelas pessoas que a gente divide os nossos dias, os nossos melhores e piores momentos. Então eu pensei em mencioná-lo aqui. O 8º é Plastic Doll, sobre a superficialidade das aparências. E aqui, gente, eu tentei escapar, mas não consegui. Eu tive que trazer a querida Combine, porque esse livro, de fato, foi, acho que o que mais me marcou nesse sentido de como as aparências e como esse contrato social, né, que a gente estabelece de alguma forma para viver em sociedade, é superficial em muitos momentos, né? Essa personagem aqui tem um vídeo só pra ele, então não vou me demorar muito. Se você não assistiu, eu recomendo. É um livro curtinho também, da Sayaka Murata, que é japonesa, então literatura japonesa, como eu disse pra vocês, aqui os orientais me encantando. Esse livro, então, eu fiquei, assim, embasbacada com as questões que foram discutidas e levantadas, principalmente relacionadas a essa questão das relações, do ser estar no mundo, do que é considerado saudável, do que não é considerado, qual o preço que a gente paga para ser aceito, para estar num grupo, para ser bem visto, né? Enfim, muito legal. Esse é um livro da editora Estação Liberdade. O próximo é Sour Candy, que é a parceria da Lady Gaga com Blackpink, uma banda de K-pop. E aqui eu pensei então no Sour Candy, esse azedinho, doce azedinho, né? Aquelas balinhas que eu amo de gelatina, que deu aquele negocinho, né? Na boca, que tem aquele salzinho, açucarzinho, não sei explicar, que é ácido. E aí eu pensei, então, numa personagem ambivalente. Por quê? Porque ela tem aqueles momentos em que a gente super gosta, então é mais o docinho, mas em alguns momentos vira azedinha, sabe? Que você fica, meu Deus, minha filha, que você fez isso, né? E eu acho as personagens muito apaixonantes. E aqui eu não pude escapar também. Eu tive que trazer Helena Ferrante, né? Porque ela é a rainha das personagens ambivalentes. Inclusive, eu trouxe duas. Eu trouxe a Leda, da Filha Perdida, que é um livro também incrível, que eu já falei em outros vídeos aqui, mas eu vou trazer a palavra de Helena Ferrante sempre que possível, que é essa mulher também que está viajando, está na praia, ela é professora acadêmica, e assim, ela começa a olhar uma família que está na praia, e aquilo que ela começa a se envolver com essa família, isso vira uma coisa assim
que a gente nunca ia imaginar que pudesse acontecer, mas essa personagem aqui, esse livrinho pequenininho, vão nos deixar, assim, de cabeça pra baixo. Assim que fala? Vai me deixar de cabeça pro ar, cabelo pro ar. Vai me ficar descabelada e louca, e meu Deus, o que é isso? Sabe o que eu acabei de ler? Maravilhoso. É a Leda. E eu também trouxe a personagem mais ambivalente de todos os livros pra mim, que é a Lila, da minha amiga genial. Inclusive, agora, dia 7 de setembro, nós vamos começar a leitura coletiva da tetralogia napolitana. Se você já leu, mas tá pensando em reler, se você não leu e só tava esperando um empurrãozinho aí pra poder ler, venha com a gente. Nós temos um grupo no Telegram, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, porque estamos muito, muito, muito animadas e animados para começar essa tetralogia. E aí, essas pessoas que nunca leram, eu vou ver, assim, vou acompanhar esse momento em que elas vão conhecer essas personagens pela primeira vez. Ai, que saudade de ler esse livro pela primeira vez. E a Lila, então, é uma das personagens mais ambivalentes aos meus olhos, né, claro. Depois me digam aí se vocês concordam com isso. O próximo é Enigma. Nossa, muito boa também essa música. E eu pensei em um livro que traga algum tipo de alucinação. E assim, esse foi um dos mais fáceis para mim, que é o Karen, publicado pela editora Todavia. Vai aparecer a capinha aqui porque ele está emprestado, da autora Ana Teresa Pereira, uma autora portuguesa que ganhou o prêmio Oceanos de 2017. Então, assim, isso já cresceu um burburinho, né, de que era um livro maravilhoso. E aí, editora Todavia, literatura portuguesa, eu já falei, é isso. Tem dois ingredientes que eu amo, então eu quero, né? E também é um livro curtinho, dá pra você ler em um dia. Eu lembro que eu fiquei, assim, chocada com esse livro, porque, de fato, a sensação de alucinação permeia o livro inteiro. Porque a gente tem aí na narrativa uma personagem que, aos 25 anos, ela, de repente, acorda numa manhã. Ela chama Karen, a princípio. Ela acorda e aí ela não sabe onde ela tá, ela não reconhece o quarto que ela tá, a casa que ela tá, as pessoas que estão ali. Tem um cara que vem e ela percebe e depois ele trata ela como se ela fosse esposa e ele chama ela assim. E aí ela fica chocada porque ela não tinha aquele marido. Então, assim, imagina que angústia, né? E aí ela tá toda machucada, o corpo dela tá cheio de hematomas, porque contam pra ela que ela escorregou numa cachoeira. Ela foi numa cascata, numa cachoeira, e aí ela escorregou e se machucou. Por isso ela tá tão machucada e por isso que, teoricamente, ela tá com esse lapso de memória. Mas ela não reconhece, ela não é aquela pessoa. Então, assim, é um livro que nos deixa com essa sensação de alucinação o tempo inteiro. É muito bem escrito, muito bom, eu amei. E fica aqui também minha recomendação. O próximo é Replay. E aí, pensando na letra dessa música, eu amo também essa música, muito, muito, tipo, hino, eu pensei em trazer a categoria de um livro que trate de uma relação amorosa, abusiva, traumática. E aqui, recentemente, eu falei de um livro que eu achei que fosse perfeito para essa categoria, que é o My Dark Vanessa, Minha Sombria Vanessa, da editora Intrínseca, que também é um livro, assim, bem... Meu Deus, sabe? Em alguns momentos ele é bem difícil, ele pode ter um conteúdo, assim, que possa ser mais sensível para algumas pessoas. Não é uma história de amor, né? É sempre bom frisar, porque aqui, de fato, a gente vai ter esse relacionamento mega abusivo por parte de um homem que é professor de uma adolescente que está no ensino médio nos Estados Unidos. Então, é uma relação extremamente desigual, que envolve relação de poder e hierarquia. E também tem vídeo só sobre ele aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui, para vocês verem se vocês ainda não viram, porque é um livro, assim, que gera uma discussão muito proveitosa e que eu acho que é muito necessária. Cada vez mais, né? Cada vez mais a gente precisa falar sobre isso. O próximo é Sign From Above. Gente, essa música é linda! É a música que ela fez em parceria com Elton John. Ninguém mais, ninguém menos do que Elton John. E aqui ela trata, então, da música como aquele sinal que veio lá de cima e que a salvou desse
desse lugar sombrio e sem fé e sem vontade de viver em que ela se encontrava. Então, é a música que resgata essa esperança, que traz essa força, é o sinal que faltava para que ela voltasse, então, à vida, a ser quem ela quisesse ser, enfim. Então, eu pensei em um livro que traz esperança para quem lê. E aqui também não foi muito difícil, eu vou repetir, é repeteco, mas essas tags, na verdade, são pra gente indicar os livros que a gente ama, né? Então, eu vou falar do Filho de Mil Homens, que é um livro belíssimo, encantador, do Walter Ugumãe. Essa edição não existe mais, não tem no Brasil e não tem em lugar nenhum. Quer dizer, deve ter no estante virtual, tipo, muito caro. Mas dá pra você encontrar esse livro pela editora Biblioteca Azul. Agora, põe a capinha aqui, amor, do livrinho, que agora tem uma capa linda também, quero. E nós temos aí o Crisóstomo, o Camilo, personagens assim que vão, a Isaura, que vão assim fazer a gente acreditar que a vida pode ser sim um lugar, pode ter sim um sentimento e um movimento de esperança, sabe? Então é um livro que me toca profundamente, que me fez chorar, que me fez ficar feliz, que me fez ficar triste, que eu já dei de presente muitas vezes e que eu sempre vou recomendar. Acho que é um dos meus favoritos da vida e acho que é o meu favorito do Walter. Enfim, eu acho que tem muito essa característica de esperança no final dessa leitura. O próximo é A Thousand Doves. Gente, Thousand Doves significa 1000 pombas. É muito engraçado, né, quando a gente traduz. Mas faz sentido lá na música. Vejam a letra depois, que é maravilhosa. Essa música é linda demais. Ela tem uma versão no álbum que vendeu exclusivo na Target, que é só de piano e ficou perfeita, perfeita. Ela sempre faz as músicas pensadas pro piano e depois ela muda os ritmos e tal, os instrumentos. E essa música ficou assim, um hino mesmo, real, oficial. E aí eu pensei, então, em um personagem que sofreu por amor. E também não é muito difícil a gente encontrar esse tema na literatura, né? A sofrência por amor não acontece só na música sertaneja, né? Mas acontece também na nossa literatura. E um personagem, assim, que me marcou muito com essa sofrência é o Gatsby, do Grande Gatsby. Eu tenho essa edição aqui da Penguin, mas logo, logo vai sair uma dantofágica e eu tô muito ansiosa, porque ela tem aquela capa da primeira versão em inglês e tal, e meu Deus, é maravilhosa. E eu amo, é um dos meus livros favoritos da vida. Se você não leu, vá correndo ler. Ele é curtinho também, dá pra ler muito rápido. Eu já falei dele aqui também no canal. E eu amo a adaptação cinematográfica dele. Acho que o Leonardo DiCaprio como Gatsby ficou maravilhoso. E ele é, assim, um personagem que sofreu muito por amor, aquele farol, aquela luz verde, aquela casa, a história... Ai, gente, é sério, ele sofreu muito por amor. Dá muito dó, né, dele. E é um livro também incrível, do Scott Fitzgerald. O próximo é Babylon. É uma música aí que fala de fofocas. É uma música que fala dessa função das pessoas, que é de comentar e falar da vida dos outros, e que é uma grande Babilônia, então, essa torre de Babel, em que cada um fala uma língua e fica uma grande confusão, e um querendo cuidar da vida do outro. Enfim, eu gostei muito da ideia dessa música, apesar dela não ser uma das minhas favoritas do CD. E aí eu pensei, então, em um livro que fale de fofocas. E aqui nós teremos mais uma surpresa nesse vídeo, que é um livro que eu também não mencionei aqui no canal ainda, que eu li recentemente e que eu simplesmente amei. Eu li, assim, porque o hype tava alto, né? Muita gente falando pra eu ler, tava sendo, assim, muito amada. Eu não conheço ninguém que leu esse livro e não gostou. Mas também tava naquela categoria de livros que nas prateleiras eu geralmente não vou direto olhar, sabe? Mas olha só, fomos surpreendidos novamente. E agora nós temos, então, a Beatriz dando 4 estrelas para esse livro, escrito pela Taylor Jenkins Reid. Ela tá sendo, assim, muito, muito amada, né? Ela é autora dos 7 Maridos de Evelyn Hugo, que foi um livro que saiu aí pela Tag Inéditos, e agora a gente tem a versão, né, comercial, todos nós temos essa versão, mas eu li em inglês no Kindle enquanto eu ouvia o audiobook, que foi incrível. Então, assim, ele tem 2 histórias que acontecem em paralelo, que é a de uma jornalista, Monique,
que trabalha aí numa grande agência, e ela tem as questões pessoais dela, tá num casamento aí que tá numa época de separação e tal, e ela recebe, então, a proposta de uma... Pensa na Marilyn Monroe, assim, uma artista desse naipe, que fala que... E, assim, ela é muito famosa, ela já tá numa idade... Já é uma senhora mesmo. E ela, assim, é uma personalidade conhecidíssima, assim, ganhou Oscar, é uma das mulheres mais bonitas, mais desejadas de Hollywood, do mundo. E ela se casou 7 vezes, então tem várias questões aí que permeiam a história dela. E ela entra em contato com essa agência e solicita que a Monique vá até a casa dela para que ela faça uma entrevista. Então, assim, eles ficam super assim, meu Deus, Evelyn Hugo vai dar pra gente uma capa, vai dar pra gente uma matéria, meu Deus, assim, furos de reportagem, sabe? O que será que ela vai falar agora? E aí a gente se depara, então, com essa mulher, com essa senhora, que também é bem ambivalente. Em alguns momentos ela é muito assim, eu fiquei, meu Deus, que mulher maravilhosa. Em outros eu fiquei, nossa, não precisava disso, ou ai, isso eu não concordo. Mas eu acho muito legal que a gente não concorde com os personagens e que a gente não precisa necessariamente se identificar com eles pro livro ser bom, né? É sempre bom reiterar isso. A Evelyn Hugo, com certeza, é uma dessas pessoas que vem, então, de um contexto de violência, de um bairro, assim, muito violento, uma família violenta. Muda de nome e o sonho dela, então, é ser famosa, e se enveredar nesse caminho do cinema e ser uma grande estrela, uma grande atração, assim, americana. E a gente vai ver um pouco desses bastidores da vida glamurosa e tão assustadora em alguns aspectos, que a gente bem sabe que são bem verossímeis. E vamos descobrir, então, sobre esses 7 maridos, por que ela casou 7 vezes. E a pergunta que não quer calar é: quem foi o grande amor de Evelyn Hugo? E assim, foi um livro que foi uma delícia de ouvir. Em vários momentos eu ficava, nossa, que interessante isso, ou olha que sacada legal. E essa relação do porquê que é a Monique que ela escolheu para escrever esse livro, eu achei... aquilo me prendeu muito, só no finalzinho a gente vai descobrir, tá? Já fica aí a minha dica, você vai ter que ler até o final. E não é manjado, tá, gente? Porque eu sou, ó, eu adoro adivinhar. Não adoro, porque aí o livro geralmente não me surpreende, ele perde algumas historinhas, mas eu sempre fico procurando brechas assim no enredo pra poder descobrir aquele grande segredo, e esse eu não adivinhei. Me conta aí se você já leu, se você já pensou, o que você achou desse segredo. Mas não dá spoiler, gente, pelo amor de Deus. Não coloca spoiler aqui nos comentários. E se você quiser colocar, coloca bem grande assim, ó. Esse comentário possui spoiler, porque é muito chato quando a gente vai num lugar e a gente sem querer lê a resposta daquele livro que a gente quer tanto ler, né? Então, vamos ser gentis uns com os outros. E aí, essa questão também ficou bem, assim, latente no livro pra mim, não foi manjado, a história dela pra mim também não foi, e eu amei, assim, eu adorei, eu fiquei soluçando de chorar em alguns momentos, nossa senhora, eu ouvia, né, e lia de madrugada, e teve um dia que eu até achei que eu ia acordar meu marido, porque eu tava assim, tipo, eu tava literalmente fungando e soluçando enquanto eu chorava. Enfim, é muito, muito bom. Mexeu muito comigo, eu adorei. Eu acho que é um livro que eu vou sempre lembrar. Não vai ser aquelas histórias que a gente lembra que leu, mas não sabe muito bem do que se trata, sabe? É um livro que ainda ficou comigo durante muito tempo. Eu acho que isso vai acontecer, né? Então, fica aqui minha recomendação. E por fim, mas não menos importante, Love Me Right é uma música que só saiu nessa versão exclusiva da Target, então você só encontra no YouTube, não tem no Spotify, não tem nos outros lugares que estão disponíveis no CD, mas eu coloco aqui, ouçam essa música porque é muito linda! É uma versão Ellie do Star is Born, né, a personagem dela do filme, como se ela tivesse entrado nesse CD da Lady Gaga, porque tem bem o tom da Ellie, sabe? É muito maravilhosa. E aí, pensando na letra e pensando principalmente nessa questão dela ter sido excluída do álbum que todo mundo tem acesso, eu coloquei essa categoria como um livro que não é tão falado e conhecido, mas deveria. Então, o livro que eu vou mencionar, ele é publicado pela editora Rocco. Eu tenho ele, mas tá escondido ali atrás, então eu vou só colocar a capinha aqui, que é escrito pela Jennifer Clement, não sei se é assim que fala, uma jornalista, e ele se chama Reze pelas Mulheres Roubadas. Foi um livro que eu li também há uns 5 anos, e que, pra vocês terem uma noção como ele me marcou, eu lembro até hoje, assim, muito vivamente de vários detalhes do livro. Ele também é um livro curto, e que ele traz, então, de uma forma ficcionalizada,
relatos que essa jornalista colheu numa cidade do México a respeito do tráfico de mulheres, de meninas, que acontece lá. Um ambiente extremamente violento, assim, que... Nossa, só de pensar, assim, gente, é uma realidade muito, muito assustadora. A gente sabe que isso acontece aqui no Brasil também, é muito triste, e acho que isso a gente tem que parar pra pensar e refletir a respeito. Então, é um livro que eu acho que deveria ser mais conhecido, deveria ser mais lido e mais falado. É realmente muito bem feito, muito bem escrito. A gente vai acompanhar a trajetória de uma menina chamada Lady Di, desde os 11 anos, até quando ela vê uma amiga dela sendo roubada e levada pra essa venda de meninas, ser vendida num harém, sabe? Então a gente tem cenas assim bem pesadas. É uma cidade em que não tem homens, os homens todos se foram, ou eles foram pra guerra, pra alguma batalha, ou eles simplesmente largaram, sumiram, deixaram as mulheres com os filhos. Então é uma realidade assim que eu me vi quase num meio de um lugar meio desértico, com muita terra, muita aridez, muito sofrimento. Eu lembro das imagens, assim, que ficou na minha cabeça, que ficaram na minha cabeça desse livro. Uma cena em que as mães criam buracos na terra, sim, abaixo da terra. Então, elas cavam a terra para quando esses carros, esses homens chegam para roubar as meninas, elas cobrem, elas colocam a menina lá embaixo e cobrem. Então, é praticamente um esconderijo, assim, para essas meninas não serem encontradas, não serem levadas. Dá um desespero, assim, de ler isso tudo, mas é realmente muito bom esse livro. Fica a minha super recomendação, assim como Love Me Right, que eu queria ver no CD. Aí todo mundo ouvindo, eu também queria todo mundo lendo esse livro, porque ele realmente é maravilhoso. Então é isso, esse foi o nosso vídeo gigante sobre uma tag que eu criei, que se você quiser responder no seu Instagram, se você quiser fazer no seu canal, fique super à vontade, me marca pra eu poder ver, porque eu adoro ver o que vocês vão indicar nessas categorias. Me contem também o que vocês acharam, se vocês já leram esses livros, se vocês ouviram o álbum Cromática, o que vocês acharam dele. E é basicamente isso. Obrigada por acompanhar o canal. E eu vou deixar também linkado todos os livros mencionados no meu link da Amazon. Lembrando que se você comprar por eles, você ajuda o canal, não paga nada mais por isso. Se você for comprar pela Amazon, claro. E fica aqui também meu convite para vocês participarem da nossa leitura coletiva da Helena Ferrante, que vai começar agora, dia 7 de setembro. Muito obrigada e até a próxima.